Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Meu nome é Edneia, eu sou professora de Ciências e hoje quem está aqui comigo é o Daniel. Olá, Daniel, tudo bom? Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o tema central, transformações ambientais e como isso impacta a nossa vida, o nosso meio, a nossa sociedade em geral. Essa aula é dedicada então ao 6º ano do ensino fundamental e nela nós iremos trabalhar a seguinte habilidade, a de interpretar informações de diferentes fontes sobre transformações nos ambientes provocadas pelas ações humanas e o risco da extinção de espécies, devido a esse tipo de ação. Então, quando a gente mexe no meio ambiente, quando nós fazemos determinadas ações, isso gera uma consequência. Como nós vimos nas aulas anteriores, falando sobre o assoreamento dos rios, a consequência desse assoreamento, as inundações, enchentes que ocorrem devido à retirada, por exemplo, da cobertura vegetal, das matas ciliares próximas aos leitos dos rios. Então, esse tipo de ação, pessoal, ele gera consequência. Muitas das vezes, geram consequências graves, consequências que nós vamos afetar todo o meio ambiente que a gente vive e nós, vamos ser afetados diretamente aí por causa desse tipo de ação. Então, quais são essas consequências? O que é gerado como consequência de um impacto ambiental? Vamos relembrar aqui o conceito de impacto. O impacto é quando a gente tem a modificação no meio ambiente. Ele pode ser positivo, mas ele pode ser negativo e na maioria das vezes ele é negativo. Nessa aula de hoje, nós vamos ver um pouco do que são e quais as formas de se obter impactos positivos no meio, mas também vamos falar de outros, além do assoreamento, outros impactos negativos no meio. Então, qual que é a consequência disso? O que isso gera para o meio, para a sociedade, para nós, enquanto seres humanos? Vamos lá. Os impactos negativos, nós temos uma lista, são vários, Aqui eu coloquei alguns dos impactos que a gente tem de acordo, com as ações que nós provocamos. Então, nós podemos diminuir os mananciais, podemos literalmente, gente, secar fontes de águas devido à ação humana. Nós podemos, por consequência, ter extinção de espécies, inundações, erosões, a poluição, que é um impacto, a gente polui muito, gera muito lixo, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, que está ligado aqui com a mudança climática, a chuva ácida, agravamento do efeito estufa, esses 3 aqui estão intimamente ligados, 4 na verdade, e destruição de hábitats, que são os nichos ali onde os seres vivos estão habitando. Então, começando aqui, um dos impactos causados, como consequência, a diminuição de manancial. O que é isso? Seca, pessoal. Olha só essa imagem aqui. Aqui era para ter um lago, era para estar cheio de água, mas secou a água que estava presente aqui. Então, isso pode ocorrer em rios, isso pode ocorrer em lagoas, isso pode ocorrer em fontes mesmo, de água, as nascentes de água. Quando a gente retira, como eu mostrei para vocês na aula anterior, a gente retira a cobertura vegetal do local, você vai diminuir esse manancial. Então, nós, ao desmatarmos, ao provocarmos queimadas, isso aqui é uma das consequências que pode ocorrer. Diminuição do manancial, diminuição da quantidade de água, da presença de água em determinada região. Outra consequência, que pode ser uma segunda consequência da primeira que eu falei, que é a diminuição de manancial. Quando você diminui a quantidade de água, você pode levar algumas espécies à extinção. Porque se você retirou aquele corpo aquático ali, você acabou com todo um ecossistema, na verdade, com vários ecossistemas, porque eles se intercalam, Um ecossistema está inserido dentro de outro. Então, quando você tira
retira a água de um local, você pode eliminar, levar alguma espécie à extinção. É somente a diminuição de água que vai trazer a diminuição da biodiversidade local? Não, infelizmente nós temos vários problemas, né? Várias consequências, vários impactos, perdão, que vão levar à extinção de espécies. As queimadas são frequentemente responsáveis por eliminar várias espécies, levar a um desequilíbrio do ecossistema local daquela região, podendo nunca mais ter aquele tipo de espécie na região, principalmente se já for uma espécie ameaçada, né, de extinção. Quando você coloca fogo, quando você provoca uma queimada em uma região, você pode estar provocando também a extinção de diversas espécies. Além disso, desmatamento, né? Esses três, gente, desmatamento, queimada e o processo de diminuição de manancial, né, que é você diminuir a quantidade de água naquela região, você leva automaticamente a diminuição da biodiversidade, né, a eliminação de alguns animais, de alguns seres vivos daquele ecossistema, podendo levar então à extinção de várias espécies por causa desse tipo de impacto, ok? Bom, um outro problema que a gente tem com relação à consequência de um impacto são as inundações, né? Quando a gente descarta lixo inadequadamente, quando nós tiramos a vegetação de uma região de mata ciliar próximo aos rios, nós fazemos com que o assoreamento aconteça. Quando a gente descarta esse lixo de maneira incorreta, esse lixo vai entupir bueiros, bocas de lobo, onde era para passar somente água, vai ter lixo. E aí, como consequência, a gente tem, né, o entupimento dos canais de água, nós vamos ter as inundações, que têm se tornado, infelizmente, cada dia mais frequentes no nosso país, né, em regiões que antes não aconteciam, estão acontecendo. E aí várias pessoas perguntam, mas por que? Isso aqui não acontecia antes e agora está acontecendo? Por quê, gente? Por que vocês acham que isso está acontecendo? Ação nossa, isso é consequência de ações humanas, né? Por isso que eu trabalho e peço sempre para os meus alunos, para as pessoas que eu conheço, para ter consciência ambiental, porque o seu ato, quando você não descarta o lixo de forma correta, vai fazer diferença. E não é a diferença pequena. Às vezes você acha que a diferença é só ali na sua casa. Não, essa diferença pode aumentar e isso gera consequências maiores. Então comece do básico. Comece em sua casa, descartando o lixo corretamente. Se tem locais de coleta seletiva, perfeito. Separe o lixo para coleta seletiva. Isso faz diferença para a nossa geração e para as gerações futuras, porque a gente quer deixar isso aqui apto para gerações futuras virem habitar. Da mesma forma que nós tivemos oportunidades, estamos tendo de estar aqui, a gente tem que deixar apto para as próximas gerações, não é mesmo? Então, continuando aqui, uma outra consequência, né, de impactos das ações humanas seria a erosão ou a desertificação. Os processos erosivos acontecem principalmente quando se tem a retirada da cobertura vegetal, porque aí o solo fica exposto, né? E à medida que o solo fica exposto, vem chuva, vem vento e leva aquele material que está ali, que antes tinha o vegetal cobrindo, o vegetal fazendo a proteção do solo, não existe mais, seja ela por retirada por meio do desmatamento ou então da queimada. Quando você tem essa eliminação desse material, o solo fica exposto a alguns tipos de erosão, levando também ao processo de desertificação. Na desertificação, você retira completamente a água daquele solo, né? Já não tem mais. E o ciclo da água, gente, ele acompanha, né? Vai lá dos lençóis freáticos, a vegetação faz o processo de transpiração, essa água volta para o meio de estado de vapor, passa, né, para o meio condensado,
precipita, chove, ela cai novamente na forma líquida na terra, vai ser absorvida pelos lençóis freáticos. Se você não tem a cobertura vegetal, você atrapalha completamente esse ciclo. Então, não permitindo com que a água permaneça naquela região, que fique um ambiente úmido, e aí você diminui a quantidade de água no solo, levando então ao processo de desertificação. Isso, gente, pode gerar, independente, né, se é desertificação, se é desmatamento, queimadas, nós sabemos que com a modernização, né, com a Revolução Industrial no século XVIII, e aí nós tivemos um aumento muito grande de automóveis, de indústrias liberando um gás chamado dióxido de carbono, que é liberado no meio e ele é tóxico para o nosso organismo, que é esse gás carbônico que a gente libera na respiração. Nós tivemos um aumento excessivo desses gases do século XVIII para cá, e isso provocou uma série de mudanças no planeta Terra. Mudanças essas que estão intimamente ligadas ao clima. Então, a temperatura da Terra ficou mais alta, né? Por mais que seja, às vezes as pessoas falam, é 1, 2 graus só, não faz diferença. Faz toda a diferença. Para vocês terem ideia, a nossa temperatura corporal interna é de 37 graus. Certo? Lado de fora, nós temos a temperatura em torno aí de 35, 36 graus, até 37, né? Quando começa a estar num estado febril. Mas se a sua temperatura interna é 37 graus, é uma temperatura ideal. Se ela passa para 38 graus, as suas proteínas, as suas enzimas já não conseguem muitas vezes realizar as funções delas. Elas se atrapalham ali com o aumento da temperatura. Então, se isso é 1 grau, muda todo o metabolismo do seu organismo, agora vocês imaginam mudar a temperatura do planeta inteiro em 1, 2 graus? Isso faz diferença, o planeta sente. E, além disso, né, nós vamos ter como consequência o aumento do efeito estufa, nós vamos ter como consequência o derretimento das geleiras, né, das regiões polares do planeta, e aí você tem um aumento do nível do mar, o mar avança um pouco para regiões litorâneas, regiões que antes, né, às vezes não tinham enchentes, não tinham inundações, o mar sobe um pouquinho, elevou, começa a ter inundação em região que não tinha antes. Então, tudo, gente, é como se fosse um efeito dominó. Mexe aqui, atrapalha todo um fluxo dentro do planeta. Então, tudo tem uma consequência, tem uma mudança que vai ocorrer, que vai afetar o meio e diretamente afeta nós, seres humanos. Então, o aquecimento global é uma consequência aí das ações humanas, né, da emissão do monóxido de carbono, o aumento da emissão de monóxido de carbono no planeta, que vai fazer com que os gases fiquem aprisionados aqui dentro da atmosfera, não conseguindo sair, né? Os raios solares entram e ficam presos devido a esses gases e ele não consegue sair, ser dissipado para o planeta, aumentando então a temperatura interna da Terra. Então tá aí, ó, a última consequência aqui, aquecimento global. No aquecimento global, a gente tem um aumento da temperatura, como eu disse para vocês, né, às vezes 1, 2 graus, mas isso vai fazer toda a diferença no processo, né, interno do planeta, mudando, né, questão de umidade, derretimento das calotas e por aí vai. Bom, e as nossas atividades cotidianas, rotineiras? O que a gente faz no nosso dia a dia, isso também impacta o meio ambiente? Ou somente essas ações maiores, né? As grandes indústrias que estão liberando CO2, o desmatamento, as queimadas? Vamos lá, vamos pensar agora nas pequenas atitudes do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. Primeira delas aqui, ó, descarte inadequado do lixo e desperdício de água. Gente, o descarte inadequado do lixo, às vezes você acha assim, vai tomar um suco, a pessoa vai e te oferece um canudinho. Aí você pega um canudinho, é só um canudinho. Aí você acabou, descarta ele. Eu já não faço uso de canudinhos, já tem um bom tempo. Pretendo continuar não fazendo,
Por quê? Para você pode ser um canudinho, mas esse canudinho, se a gente for pensar em população mundial, se cada um descartar, né, estima-se que o ser humano, daqui a alguns anos, vai gerar, né, cerca de 40 toneladas de lixo anualmente. Então, é muita coisa. A gente gera por dia cerca de 1 quilo de lixo por dia. Essa é a sua média de lixo diário. Então, vocês imaginem isso pensando em nível de população mundial. É muita coisa, gente, é muito lixo. Então, tem que ter noção, tem que ter, tem que se precaver, né? Descarte o lixo corretamente e diminua o uso, né? O uso da sacolinha de plástico, diminua esse tipo de uso. Consumo consciente. Desperdício de água. A gente sabe, né, que a água potável no mundo, ela tem diminuído e ela vive, né, um ciclo, né, em determinadas regiões. Então, quanto mais a gente usa de forma inconsciente, essa água vai ser descartada ali, vai cair, vai ser poluída e etc e tal. Então, vamos ter mais consciência com relação ao uso da água. Uso de combustíveis fósseis, né, e as chuvas ácidas. Os combustíveis estão ligados aí com, por exemplo, a nossa movimentação, né, o nosso deslocamento. Nós utilizamos gasolina, o álcool, derivados do petróleo de forma geral para movimentação de automóveis e isso gera um aumento da emissão do dióxido de carbono no planeta, aumentando também o efeito estufa e, por consequência, nós vamos ter ainda as chuvas ácidas. A retirada de vegetação natural de alguns locais que vai gerar, né, ilhas de calor. Então, aumenta-se a temperatura em determinadas regiões. Vocês já repararam que regiões que não possuem árvores são muito mais quentes do que regiões que possuem vegetação? Então, a vegetação, ela tende a absorver o CO2, ela tende a amenizar a temperatura local. Então, é super importante. Bom, eu trouxe aqui uma atividade para a gente fazer junto, né? Analisando essa imagem aqui, indicar um problema ambiental associado a esse fenômeno, que é o fenômeno que eu falei para vocês de desertificação. Bom, pessoal, a erosão, né, de forma geral, a desertificação, ela é causada pela ação humana e ela é super importante porque ela modifica o relevo. Como consequência, nós vamos ter vários outros problemas juntamente com o processo erosivo, né? Seja ao retirar a cobertura vegetal, seja, por exemplo, pela queimada. Então, nós vamos ter formação de vossorocas que são erosões mais graves, que vão continuar, né, aumentando caso essa erosão continue, podendo atingir, por exemplo, os lençóis freáticos. Como aqui, ó, como consequência, né, de retirada vegetal, a gente tem deslizamento de terra, de encosta, podendo chegar em estradas, às vezes até atingir determinados veículos que estejam passando nessa região. Então, tá aqui, ó, uma vossoroca, que é um exemplo, né, de ocorrência de erosão no solo, que pode chegar até o lençol freático. Bom, como que a gente pode reduzir isso, né? Um dos fatores seria o reflorestamento. Se nós pudermos, né, existem impactos positivos e os negativos. Os positivos, a gente entra aí, por exemplo, com reflorestamento, com limpeza de mananciais aquáticos, né, limpeza de rios, limpeza de lagoas. A gente retira o lixo que nós mesmos produzimos e eliminamos no meio ambiente, a gente retira isso por meio de impactos positivos. Então, a gente vai alterar o meio, mas alterar, então, positivamente, seja ele por reflorestamento, seja por limpeza de mananciais. Outra forma é a construção de áreas de proteção. Quando nós construímos áreas de proteção ambiental, nós aumentamos, né, a proteção daquele lugar, nós aumentamos muitas vezes a educação ambiental naquele lugar. Como consequência, a gente vai ter a diminuição do impacto negativo naquela região. Então, são várias as ações que a gente consegue fazer impactos positivos.
Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui. Se vocês quiserem consultar o material, tem algumas outras atividades disponíveis aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, mande para a gente aqui no nosso Tira Dúvida, que nós vamos ter o prazer em responder vocês. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau!